Amados irmãos, mais uma vez, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Bendito seja o nome do Senhor, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de todo poder. O Senhor é benigno, cheio de graça, irmãos. Vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos conceda graça para que nós possamos aprender sua palavra, para que nós possamos ser edificados no Senhor e que o seu Santo Espírito, por meio de sua palavra, nos edifique, nos transforme à imagem do seu Filho Jesus Cristo cada dia mais. Então, vamos orar ao Senhor. Amém? Me acompanhe a oração, irmãos. Soberano Deus, aqui diante de Ti, ó Senhor, nós suplicamos, venha derramar do Teu favor sobre nós. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Para que possamos, Senhor Deus, cumprir a Tua vontade, andar pela Tua vontade santa, agradável e perfeita. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe quais são as nossas necessidades. Ó Deus, então, supre cada uma delas, Pai. Aquece o nosso coração com a chama ardente do Teu Santo Espírito, Senhor. E alegra nossa alma no Senhor, pois a Tua palavra nos ensina isso. Que a nossa alma deve estar alegre em Ti, Senhor. Então aviva-nos, confirma a nossa vocação e eleição, confirma, Senhor Deus, a nossa regeneração, confirma a Tua obra redentora em nossas vidas e aviva a Tua igreja, como eram os primeiros cristãos. Renova-nos, Senhor Deus, com mais da Tua graça e mais de Ti. Assim nós oramos e suplicamos por esta graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos dando início e temos dado início a uma série de estudos falando sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o que é necessário, iniciando com uma introdução a toda essa questão, introduzindo um assunto falando sobre o que é necessário para herdar a vida eterna. Nós já tivemos alguns encontros, por exemplo, tivemos um culto domingo à noite, onde nós iniciamos as preleções. Segunda, pela manhã, às 6h30 da manhã, tivemos um culto. Na terça também, durante o feriado, tivemos um culto, onde nós tivemos também a ministração da Palavra de Deus. E quarta, tivemos outra ministração, e aqui hoje nós estamos mais uma vez dando continuidade a essas preleções, a esses ensinos das Escrituras, que estão tendo como tema o que é necessário para herdar a vida eterna. E gostaria, inclusive, de convidar aos irmãos que continuassem firmes, perseverando em estudar as Escrituras, em ouvir com dedicação a cada sermão, e também a convidar outras pessoas para que possam ouvir os sermões, seja aqui no templo, seja também pela internet, no qual está sendo transmitido as pregações, os ensinos das Escrituras. E assim, no final do culto, nós iremos fazer uma chamada aos irmãos para que façam isso, compartilhando entre os seus contatos, entre as pessoas do seu ciclo de amizade, de convivência, o link das pregações, dos ensinos das Escrituras, para que todas as pessoas ao nosso redor possam ter a oportunidade de ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e possam entender e compreender o caminho para a vida eterna que está em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E nós estamos assim meditando sobre o que é necessário para ter a vida eterna. Meditamos. Quarta-feira nós fizemos com os irmãos aqui, estivemos recapitulando
revendo os princípios que nós já estudamos anteriormente. Inclusive, eu tinha dito aos irmãos que iria agir com bastante firmeza em relação ao aprendizado dos irmãos, e que ia buscar usar de toda forma como um professor e mestre da palavra de Deus, de todo empenho e dedicação para que os irmãos aprendessem profundamente cada detalhe dos sermões e soubessem expor, não somente ouvir, mas também gravar em suas mentes, em seus corações, o que foi estudado e também saber expor aquilo que aprenderam. Tá? Então, eu uma vez estava lendo um artigo sobre a vida de um dos reformadores do século XVI e XVII, um deles Lutero, e estava vendo que uma das metodologias que ele usava para entender se os seus alunos tinham aprendido o conteúdo era usar o método do ensino expositivo. Eles expunham ali o ensino, aquilo que era transmitido, através de perguntas e respostas, através de afirmações, de exposição de textos, mas no final ele tinha uma característica no seu método de observar se os seus alunos tinham aprendido. E qual era o seu método? Era fazer com que os seus alunos reproduzissem aquilo que aprenderam, através de uma exposição verbal daquilo que eles aprenderam. E assim ele detectava quando seus alunos tinham de fato aprendido ou não, se tinham assimilado, gravado o conteúdo ou não. E quero progressivamente estar fazendo isso com a igreja. Estar conversando individualmente ou em grupo, em pequenos grupos com os irmãos, para que cada um tenha a oportunidade de expor aquilo que aprendeu. E eu vou fazer isso muito em breve. Nós iremos nos reunir ou individualmente ou também em pequenos grupos, de 4, 5, 6 pessoas, sentar com os irmãos e depois os irmãos terão a oportunidade de expor, detalhe por detalhe, aquilo que aprenderam. Tá bom? Então, por isso, quero também já motivar os irmãos a estudarem os sermões, porque nós iremos fazer isso. Motivar os irmãos também a individualmente em casa, a tentarem mentalmente escrever essas doutrinas que foram estudadas, entende? O que você faz? Você estuda tudo que você aprendeu, depois você pega um caderno, uma folha de papel, e sem olhar o conteúdo que você estudou, como se você fosse fazer uma prova, um teste, e você vai começar a escrever tudo aquilo que você aprendeu, tá? Então, faça isso, porque eu vou individualmente, ou em pequenos grupos, como eu disse, eu irei conversar com cada irmão para observar o que os irmãos aprenderam até aqui, tá bom? Mesmo se você possa dizer assim, pastor, mas eu não tenho muita leitura, eu não tenho muito entendimento. Assista os vídeos, então, estarão lá no YouTube, no canal da nossa igreja. Assista várias vezes, se você não tem dificuldade com a leitura, assista várias vezes. E se até que você consiga assimilar o conteúdo e saiba explicar aquilo que aprendeu. Entenda isso. É importante os irmãos lembrarem que uma das estratégias do diabo, segundo as Escrituras, a parábola do semeador, para que as pessoas não herdem a vida eterna, é justamente não arrancar das pessoas o entendimento da palavra de Deus. É fazer com que elas não entendam, elas ouçam, mas não, e quando ouvem, podem até receber com uma certa alegria, mas passem a ter dificuldade de entender. Então, amados irmãos, clame a Deus pelas suas misericórdias, para que vocês possam entender a palavra de Deus, para que vocês possam compreender o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém entrará no reino dos céus sem entender o Evangelho. Os irmãos podem ter certeza disso. Porque, como eu já citei, a parábola do semeador descreve claramente, dita pelo Senhor Jesus, de que uma das estratégias do diabo para tirar pessoas do caminho da salvação é fazer com que elas não compreendam a palavra de Deus, não entendam o Evangelho. Então, para que eu seja um bom pastor dos irmãos, eu preciso cobrar dos irmãos que aprendam, eu preciso verificar se os irmãos, supervisionar e verificar se de fato os irmãos estão aprendendo o Evangelho. Estão gravando na tábua do coração a palavra de Deus, estão sabendo discernir, estão sabendo expor aquilo que aprenderam. E se eu fizer isso, estarei sendo um bom pastor, se eu me eximir disso. Se eu não fizer isso, estarei sendo um pastor negligente. E os irmãos, para que de fato sejam boas ovelhas de Cristo Jesus, devem submeter ao seu pastor,
aprendendo o Evangelho, guardando as informações da palavra de Deus em seus corações e sabendo expor a palavra de Deus. Amém? Que Deus dê graça para que todos aprendam as Escrituras. Amados irmãos, o que é necessário para herdar a vida eterna? O que é necessário para herdar a vida eterna, irmãos? Nós temos entendido e compreendido claramente que a vida eterna, amados irmãos, ela é concedida pelo nosso Senhor Jesus. Pela fé em Jesus Cristo é que nós temos a salvação. É mediante a fé em Cristo, Ele é o único meio pelo qual nós devemos ser salvos. Está muito claro nas Escrituras, em Atos, por exemplo, 4:12, que diz: "E nenhum outro nome há dado entre os homens, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos." Então, eu vou perguntar e vocês podem responder. Qual é o único nome pelo qual, o confessando, nós podemos ser salvos? Jesus, o Cristo. É o único meio pelo qual nós devemos ser salvos. E quando nós estamos falando sobre os meios pelo qual nós podemos herdar a vida eterna, todos eles, todos os que nós estamos citando, estão associados à pessoa de Cristo. Se nós, por exemplo, falamos da regeneração, do novo nascimento, que as Escrituras falam que ninguém vai entrar no reino do céu. Jesus fala isso em João 3, que ninguém vai entrar no reino do céu se não nascer de novo. Que se o Espírito Santo de Deus não for derramado sobre a vida dessa pessoa e ela se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. E como o homem consegue isso? Mediante a fé, crendo no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Nós falamos também que ninguém, de fato, entrará no reino do céu se ele não cumprir a lei de Deus, o mandamento do Senhor. E qual é o mandamento do Senhor? Que nós creamos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Que nos amemos uns aos outros e a Deus de todo o nosso coração, de toda a alma, força e entendimento. E tudo começa em Cristo, tudo está em Cristo. Foi isso que nós aprendemos, temos aprendido. Então, tudo que nós estamos aqui detalhadamente expondo dia após dia se associa à pessoa de Cristo. Nós estudamos também, quarta-feira, que ninguém que não esteja disposto a renunciar a tudo quanto tem não se tornará um salvo, redimido. Por que não? Porque ele não se submete à pessoa de Cristo. Jesus diz a todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, se alguém diz, eu creio em Jesus, mas não confessa, mas não se submete à pessoa de Cristo, ele pode dizer que tal fé pode salvá-lo? De forma nenhuma. Se alguém não crê em Jesus para confessá-lo como seu Senhor e Salvador e viver para Ele, sendo seu discípulo e seguidor, cumprindo os seus mandamentos, como pode dizer tal pessoa que permanece nele, que permanece em Cristo? Se alguém não está disposto a ter Jesus como o único Senhor sobre sua vida, estando disposto e renunciando a tudo quanto tem, não pode ser um seguidor de Jesus e, porquanto, não pode herdar a vida eterna. Jesus, ele é o meio pelo qual, em resumindo todas as coisas, é o meio pelo qual nós somos salvos. E ele realiza a sua obra, implantando a lei de Deus pelo Espírito Santo em nossos corações para que nós sejamos sujeitos à lei de Deus, praticando toda a boa obra que traz honra e glória ao nosso Salvador. Queridos irmãos, alguém pode entrar no reino dos céus vivendo na prática do pecado? É possível? Alguém pode entrar no reino dos céus vivendo submisso ao pecado, alegre com o pecado, conformado com o pecado? Cremos que isso não é possível. Cremos que nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ainda sendo pecadores, mas jamais vivendo habitualmente na prática do pecado, vivendo isso com alegria ou com conformidade com o pecado, conformado com ele.
submisso à autoridade do pecado, à sua natureza pecaminosa. Então, com certeza, e de forma nenhuma, ninguém entrará no reino dos céus estando conformado com o seu pecado, submisso ao pecado. Ninguém. Por isso que Jesus, ele veio. Jesus veio porque ele precisava pagar o preço, a culpa dos nossos pecados. Por isso Jesus foi sacrificado, amados irmãos, na cruz. Foi para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele pelo qual por eles morreu, que é Cristo, que morreu por nós. Então, se nós observarmos, vamos começar com as palavras de Jesus para que nós confirmemos aquilo que estou falando. Mateus capítulo 5 comprova aquilo que eu estou dizendo, porque o próprio Senhor Jesus diz que se algo em nós nos faz pecar, devemos arrancar para herdar a vida. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Meus irmãos, versículo 27 ao versículo 30. Então, para que alguém possa herdar a vida eterna, é necessário que ele tenha vitória sobre o pecado. Vamos falar juntos? Para que alguém possa herdar a vida eterna, ele deve ter vitória sobre o pecado. Então, me acompanhe, eu vou ler Mateus 5, do 27 ao 30. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Por te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Por te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, Jesus usa de uma metáfora, uma figura de linguagem, para afirmar que seus seguidores, que seus discípulos deveriam abster-se de toda forma de pecado. Que deveriam lutar, se opor contra toda e qualquer tipo, forma de pecado, irmãos. Aqui os irmãos sabem, é uma figura de linguagem, ele não está usando uma figura, ele não está usando uma expressão literal. Porque, do contrário, todos nós já estaríamos com os olhos cegos e com as mãos cortadas. O que Jesus está instruindo é que o pecado é algo profundo, que aquele que adultera não faz somente quando tem relação sexual ilícita com uma mulher fora do casamento ou com um homem fora do seu casamento. Mas que o pecado é algo tão profundo e tão profundo que ele existe dentro do interior do homem, no coração do homem, na sua mente, no seu interior, por causa da corrupção da natureza pecaminosa humana, irmãos. Por isso Jesus diz: a qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela, mostrando quão profundo são as raízes do pecado. E então Jesus disse, então logo em seguida Jesus usa uma figura de linguagem para mostrar que nós não podemos nos conformar com nenhuma forma de pecado, que nós não podemos de forma nenhuma aceitar com que o pecado tenha domínio sobre as nossas vidas, com que ele governe sobre nós e tenha liberdade de fazer o que ele quiser em nossas vidas. Por isso que ele diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança de ti. Se a tua mão direita te faz tropeçar,
corta e lança de ti. Ele diz, pois convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, Jesus aqui nos mostra claramente de que para que alguém possa herdar a vida eterna, ele precisa vencer o pecado. Ainda bem que a vitória sobre o pecado não é uma obra, simplesmente não é uma obra nossa, que depende apenas da nossa força ou da nossa capacidade. Graças a Deus pelas suas misericórdias, que o poder de nos dar vitória sobre o pecado, irmãos, vem de Deus, vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pelas suas misericórdias, que não é um mérito, um poder, capacidade nossa que nós vencemos o pecado, mas pelo poder de Deus que opera em nós. Então, ninguém pode herdar a vida eterna se não ter vitória sobre o pecado, se não vencer o pecado. Agora, deixa eu explicar isso em alguns pontos. Primeiro, é necessário que o homem tenha consciência e confissão do pecado. Esse é o primeiro ponto. Para herdar a vida eterna, toda e qualquer pessoa não herdará a vida eterna se ela não tiver consciência do pecado e a confissão do pecado. As Escrituras, em Romanos, no capítulo 3 e também em Gálatas 3, 22, primeiro em Romanos, capítulo 3, Romanos capítulo 3, o verso 20, irmãos. Diz assim, amém? Irmãos, abriram suas Bíblias? Diz o seguinte, vou ler o versículo 19 também. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Existem 4 razões de ser da lei, dos mandamentos de Deus. Existem 4 razões pela qual Deus instituiu seus mandamentos. Quais são? São 4, pelo menos. O primeiro deles é para mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. O versículo 19 apresenta isso. Segundo, é para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento do pecado, para que elas tenham consciência do pecado, para que elas entendam pela lei de Deus de que elas de fato são pecadoras, de que elas infringem os mandamentos de Deus, de que elas desrespeitam os mandamentos de Deus na sua vida como pecador, de que todos são pecadores. O versículo 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não há ninguém que não peque. E a lei de Deus, ela tem esse fim, esse propósito. Mostrar que nós somos culpados diante de Deus e mostrar que nós somos pecadores. Essa é uma das razões de ser da lei. Ela também existe para mostrar a nossa culpa perante Deus e também para corrigir os homens dos seus maus caminhos e conduzir a vida justa. E para limitar o mal dentro desse mesmo ponto. E por último, a lei de Deus existe para nos conduzir a Cristo. Segundo Gálatas, capítulo 3, ela existe também para isso. Em Gálatas 3, verso 22, ele diz que o seguinte, mas a Escritura, Gálatas 3, 22, diz, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado,
para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Amém? Então, no versículo 19 também, ela diz assim, o texto diz assim, Gálatas 3, qual, pois, a razão de ser da lei? Ou seja, qual a razão dela existir? Isso foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Amém? Então, a lei, ela tem um fim, ela tem o propósito de nos conscientizar do pecado, de mostrar o nosso estado como pecador. É um dos propósitos, é nos fazer ter consciência plena do pecado. Vocês observaram que muitos religiosos da época de Jesus não estavam tendo uma compreensão profunda sobre o pecado, porque não estavam interpretando corretamente a lei de Deus, nem estavam entendendo corretamente a lei de Deus, irmãos. E aí Jesus, no versículo 27 e 28 de Mateus 5, que nós anteriormente lemos, deixou bem claro o quanto a lei de Deus mostra o quanto o nosso pecado é profundo e real, para nos dar consciência dos nossos pecados, para nos dar convicção do quanto nós somos pecadores, irmãos, o quanto nós somos falhos, o quanto nós infringimos a lei de Deus, para nos mostrar que nós de fato somos transgressores da lei de Deus se nós não estivermos em Cristo regenerados pelo Espírito Santo. E mediante essa consciência, conduzir o homem a confessar, a reconhecer os seus pecados diante de Deus. Por isso você vai ver, por exemplo, no Salmo 51, o salmista Davi, tendo uma atitude de um pecador que tem consciência do pecado, que reconhece o seu estado como pecador, mas não somente reconhece o seu estado como pecador, e os seus pecados, e no caso dele aqui, ele tinha cometido um grave pecado, foi a sua queda com Betseba. E ele reconhece no versículo, observe, no versículo 2, até o versículo 5, ele reconhecendo a sua pecaminosidade, o seu estado como pecador, no qual ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal, perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, meus amados irmãos, Davi, ele teve plena consciência do pecado. Ele tinha convicção de que era um pecador, de que ele tinha iniquidade em sua vida que precisava ser tratada. Ele tinha consciência de que precisava ser lavado, irmãos. E então o que ele faz? Com a consciência do pecado, com a sua mente, sua consciência lhe arguindo, lhe acusando, ele então confessa. Por isso Davi, mesmo tendo caído em grave pecado, ainda foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque, diferente de Saul, Davi, quando ouviu a repreensão do profeta Natã, Davi, no mesmo instante, reconheceu sua falha, o seu pecado, sua consciência lhe acusou, lhe arguiu. E então ele se confessa diante de Deus, se humilha diante de Deus, inclusive aceitando e adorando ao Senhor depois que Deus o disciplinou, tirando a vida de seu filho. Davi teve consciência do pecado e confissão do pecado. Então, ninguém pode ter vitória sobre o pecado se ele não tiver consciência do pecado e confissão dele. E foi isso que aconteceu na vida de Davi, amados irmãos. Por isso que as Escrituras nos falam que nós devemos confessar nossos pecados. 1 João, por exemplo, capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nenhuma pessoa herdará o reino de Deus, entrará no céu, se primeiro em seu coração ela não tiver um estado de consciência
de quebrantamento, aonde ela sinta-se verdadeiramente um pecador que viola a lei de Deus e sentir profundo pesar e tristeza de seus pecados. Se uma pessoa ainda se achar bom, se uma pessoa for soberba e orgulhosa e viver se exaltando, se orgulhando de si mesmo, como poderá ela reconhecer os seus pecados com o coração cheio de soberba e orgulho? Os pobres de espírito, descrito em Mateus capítulo 5, meus amados irmãos, são aquelas pessoas que sentem a dor, a culpa de seus pecados e que reconhecem que não são bons, mas são pecadores, miseráveis pecadores, que são maus mesmo, que têm a natureza pecaminosa, que têm pensamentos que se inclinam para o mal, que têm desejos que se inclinam para o mal, que têm malícia dentro do coração. Veja e reflita. Sem você precisar dizer uma palavra, eu vou lhe fazer pergunta para que você responda na sua mente. Quantos de vocês aqui já sentiram algum desejo pecaminoso na sua vida? Todos dirão sim. Quantos de vocês aqui já pensaram coisas que são desagradáveis a Deus? Eu creio que todos irão responder que já pensaram alguma coisa. Quantos aqui já sentiram ou tiveram algum sentimento, seja uma mágoa, um ressentimento? Quantos aqui já sentiram algo que fere os mandamentos de Deus? Todos vão afirmar. Dentro dos seus corações, se você for verdadeiramente sincero de que você já transgrediu em algum momento e que você transgride de alguma forma a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então, nenhuma pessoa tem vitória sobre o pecado se ela não entender isso profundamente, de que o quanto ela é um miserável pecador, o quanto ela é incapaz de fazer o bem, enquanto você se achar uma pessoa boa, enquanto você for influenciado pela psicologia moderna de que fique enchendo o teu ego, dizendo que você é uma pessoa boa, maravilhosa e etc., enquanto você encher o teu ego, quanto mais você enche o teu ego, mais longe de Deus você torna. Quanto mais você se humilha e reconhece o seu estado de pecador, de que você não é suscetível a fazer o que é bom, a não ser pela graça de Deus e misericórdia dele em operar na tua vida. Enquanto você não se humilha perante Deus, enquanto você não reconhece e não tem consciência o quanto você é pecador, mais distante de Deus você vive. Você entendeu isso, irmão? Todo aquele que tem plena consciência do pecado, está no caminho da conversão e do reino de Deus, ele terá também uma vida constante de confissão de pecado. Segundo, para que alguém tenha vitória sobre o pecado e possa herdar a vida eterna, ele precisa ter arrependimento. Nós temos uma multidão de textos na Bíblia falando sobre isso. Nós temos, por exemplo, começando pelo Antigo Testamento, nós temos ali a palavra de Deus em Isaías, do profeta Isaías. Isaías 55, um chamado ao arrependimento no versículo 7. Isaías 55, verso 7, nos mostra o que é arrependimento. Nos dá uma descrição. Isaías 55, versículo 7 diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, ou seja, quem comete pecado, quem tem hábito de pecar, isso é o iníquo. Ele diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então aqui nós temos arrependimento, conversão e perdão. Quando ele diz, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, ele está chamando ao arrependimento, está chamando o povo ao arrependimento, a abandonar os seus pecados, a sentir tristeza pelos seus pecados. Atos 3,19 diz, arrependei-vos e convertei-vos. Atos 3,19, texto muito claro também em falar sobre esse caminho da salvação em Cristo, que
perpassa, caminha pelo arrependimento. Ninguém entrará no reino de Deus, irmãos, sem passar pelo arrependimento. Versículo 19 diz: arrependei-vos, pois convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Amém. Pode alguém receber o perdão de seus pecados? Pode alguém ter a vida eterna sem se arrepender, irmãos? É possível isso? De forma alguma. É necessário, para que o homem tenha vitória sobre o pecado, que ele tenha consciência do pecado e confissão. Para que alguém tenha vitória sobre o pecado, é necessário que ele se arrependa do pecado. O primeiro deles é de duvidar de Deus, de duvidar de Cristo, o Filho amado de Deus. É se arrepender de todo o seu pecado, de todo o seu passado e de todo o seu presente. É olhar para a sua vida como um todo e reconhecer os seus pecados, é enxergar os seus pecados, se arrepender deles, sentir tristeza profunda, lamentar, chorar, se entristecer profundamente. Entenda isso, uma pessoa que não sente a dor dos seus pecados e não se arrepende deles, ela nunca vai entrar no céu. Ela pode ter 30 anos, se ela morrer sem arrependimento, ela não tem Cristo, e sem arrependimento e sem Cristo ela não entra no céu. Ela pode ter passado a vida inteira frequentando uma igreja evangélica, mas se ela não tiver uma experiência com Deus de arrependimento do pecado profundo, não é aquele negócio, olha, aceita Jesus, levanta a mão e pronto. Não, você se arrependeu, é isso que mostra que você se converteu, é isso que mostra que você está entrando no reino dos céus, é se você sentiu a dor dos seus pecados profundos, se você um dia se ajoelhou na tua cama e sentiu a dor dos teus pecados e orou a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados, me lava dos meus pecados, Senhor, me perdoa quando eu forniquei, quando eu vivi um relacionamento ilícito, Senhor, me perdoa quando eu furtei, Senhor, me perdoa quando eu menti, Senhor, me perdoa quando eu falei palavras sujas e imorais, Senhor, me perdoa quando eu tive inveja, ciúmes, contenda, quando eu tive mágoa das pessoas, Senhor, me perdoa porque eu infringi a tua lei, desobedeci os teus mandamentos. É isso que é arrependimento. É uma vida que se quebranta diante de Deus e que sente tristeza, não por causa dos problemas que você teve, por causa dos seus pecados. Não, mas é uma tristeza por saber que os seus pecados ofenderam a Deus, o teu Pai Celeste, o Criador. Isso é arrependimento. É uma tristeza profunda de ter ofendido a Deus, e você se arrepender disso, e dizer: Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu não quero viver para os meus pecados, eu me arrependo, eu não quero mais viver na prática de qualquer pecado, ou de algo que infringe a lei do Senhor. Se alguém não passou por essa experiência, essa pessoa ainda não está no caminho da vida eterna. Arrependimento, ele produz fruto. Lembra quando João Batista disse para aquelas pessoas que ele estava proclamando a palavra do reino, e eles perguntam: o que faremos? O que ele diz? Aquele que furtava, não furte mais. Ele diz para os soldados romanos que perguntaram também, ele diz: vocês não defraudem ninguém, não maltratem ninguém, nem façam extorsão de ninguém. Então ele estava mostrando que arrependimento é mudança de mente, é mudança de vida, é abandonar hábitos errados que desagradam a Deus. Isso é arrependimento. Não adianta você passar 50 anos numa igreja se você não entender esse conceito, irmão. Clame a Deus para que você entenda o arrependimento. Clame a Deus para que você entenda que você precisa produzir frutos de arrependimento. Então, a vitória sobre o pecado, ela inclui consciência do pecado e confissão. A vitória sobre o pecado tem que passar pelo arrependimento. Também, ela tem que passar pela repulsa ao pecado. Ninguém tem vitória sobre o pecado se ele não tiver repulsa ao pecado. Se uma pessoa não tiver repulsa ao pecado, se ela não abominar o pecado, se ela não odiar o pecado, ou seja, para que alguém tenha a vida eterna, ela tem que odiar aquilo que Deus odeia. Deus odeia o pecado, então logo eu tenho que odiar o pecado, mesmo sendo pecador. Você sabe o que é o vício? Você sabe o que é vício?
Vício é amor ao pecado. Vício é você amar incondicionalmente aquilo que lhe proporciona prazer. É hedonismo, é idolatria ao prazer. Por isso, quando você abre as Escrituras, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, em 1 Coríntios capítulo 6, a Bíblia é muito clara em dizer que não herdarão o reino de Deus os que vivem na prática do pecado, os que amam o pecado, os que vivem nos vícios pecaminosos, nos hábitos pecaminosos. Observe, 1 Coríntios capítulo 6, o verso 9 ao verso 11. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 ao 11, irmãos, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem não herdará o reino de Deus? Quem são os injustos, irmãos? São os que vivem habitualmente, prazerosamente, conformadamente no pecado. Esses são injustos. Ele diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros. Ou seja, todo aquele que vive em qualquer prática imoral, seja imoralidade sexual, em qualquer forma de impureza. Ele diz: nem idólatras, qualquer que seja fiel, leal a outra coisa que não seja Deus, Cristo em primeiro lugar. Nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Efeminados, aqui as Escrituras estão descrevendo o estado de um homem que se comporta e quer viver como uma mulher. Aí diz: nem sodomitas, são homens que mantêm relações com homens. 10, nem ladrões, nem avarentos, que têm amor ao dinheiro, que são apegados ou gananciosos, nem bêbados, nem maldizente, os caluniadores, difamadores, fofoqueiros, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O que foi que eu afirmei no começo do sermão? Ninguém herdará o reino de Deus se não tiver vitória sobre o pecado. Esse texto comprova o que eu estou argumentando ou não? É claro o texto ou não? Está muito claro no texto. Se alguém deliberadamente decide viver em qualquer pecado, e não pense, não se engane. Imagine quantas pessoas talvez estão vomitando santidade nas igrejas por aí, mas vivendo numa vida de pecado. Você consegue imaginar que um mentiroso, um simples mentiroso, que tem o hábito de mentir, não se arrepende, não tem arrependimento disso, mas para ele é uma alegria se beneficiar das suas mentiras e vive a vida inteira assim, ele irá para o inferno tanto quanto um homicida, um assassino, e o homem da pior espécie possível? Então não vos enganeis. Qualquer hábito pecaminoso, aqui é um resumo, é apenas um resumo. Se você vai para Romanos capítulo 1, ele vai incluindo muitas outras coisas mais. Aquele que não se arrepende do orgulho, aquele que não se arrepende da falta de misericórdia, que não é misericordioso. Está lá dizendo aquele que é desafeiçoado, que não tem amor e afeição pela sua própria família, pessoas da sua própria moradia. Vocês acham que uma mãe que abandona os filhos e não se arrepende, uma mãe que não cuida direito dos seus filhos, que não tem prazer em amar e cuidar dos seus filhos, você acha que ela vai entrar no céu? Ela pode ser uma pregadora, meu irmão, da mais bonitona, das palavras mais bonitas, mas se ela não cuida e não ama a sua própria casa, ela é uma mulher desafeiçoada, é um homem desafeiçoado, que não tem amor pela sua própria prole. Logo, você acha que alguém assim entrará no reino dos céus, se não se arrepender? De forma nenhuma, amados irmãos. Não vos enganeis. Deus odeia o pecado e toda forma de pecado. E se alguém deseja herdar o reino dos céus,
ele deve odiar também o pecado, ter repulsa ao pecado, ter nojo do pecado, ter tristeza pelo pecado e desejar por santidade, desejar ser transformado, desejar mudar de vida, ter uma nova vida, de ser uma nova pessoa, de submeter ao Senhor em todo o procedimento. Por isso que a Escritura diz, sede santo, porque eu sou santo. Ele diz que é para você ser santo em alguns procedimentos, é assim? O que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1? Sede santo em todo o vosso procedimento. Em todo o procedimento. No seu comportamento em familiar, como esposa, como marido, com seus filhos com seus pais, comportamento como profissional no trabalho, o seu testemunho como uma pessoa dos seus vizinhos. Ele diz, sede santo em todo o procedimento, no falar, no pensar, no agir. Buscar uma vida de irrepreensibilidade. Queridos irmãos, se você observar em Judas fica antes de Apocalipse. As Escrituras falam que a nossa repulsa ao pecado tem que ser tão grande que aqui ele usa uma ilustração. Judas, verso 23, o texto diz assim, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Detestando o quê? Até a roupa contaminada pela carne. As Escrituras nos exortam, meus amados irmãos, em 1 Pedro, é só você voltar um pouquinho mais. O versículo 11 do capítulo 2, irmãos, de 1 Pedro, diz assim, amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, as Escrituras dizem que nós devemos nos abster das paixões carnais. E deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Nas Escrituras, em Provérbios, há um texto que diz assim, quem ama a contenda, vocês sabem o final? Ama o quê? Ama o pecado. Logo, as Escrituras nos mostram que quando você tem um hábito pecaminoso, então quem ama a contenda é pecado. Ser contencioso, brigão, que gosta de discussões tolas, que gosta de dividir opiniões, que gosta de brigar, contencioso. Ele diz, quem ama a contenda, ama o pecado. Então, as Escrituras mostram que todo aquele que tem amor a um hábito, que tem o costume de um hábito pecaminoso, ele ama o pecado. Logo, vícios pecaminosos evidenciam testemunho de que a pessoa de fato não tem repulso ao pecado, mas que ela está amando o pecado. Lembra que nós lemos no texto de 1 Coríntios 6 que os bêbados não herdarão o reino do céu, certo? Lemos ou não? Está escrito, os beberrões não herdarão. Por quê? Porque são governados pela carne, pela natureza pecaminosa, pelo vício do pecado. E é interessante você entender por que as pessoas se tornam beberrões. Elas se tornam beberrões porque, numa fuga, digamos assim, numa fuga dos seus problemas, na sua fragilidade da alma, ela se envolve com uma paixão. Ela entende que beber é prazeroso, que produz sentimentos bons, que alivia tensões, que alivia problemas.
obcecado pelo vício, pelo cigarro, por exemplo. Por que ele fuma? Porque ele percebe que o cigarro, a nicotina, em excesso, alivia sua ansiedade, alivia seu coração ansioso, alivia suas inquietações. Então, pelo prazer daquele vício, que está matando o seu corpo, ele persevera naquele vício. O alcoólatra faz isso porque ele causa prazer. Ele tem dificuldade de vencer o vício, porque o vício é um amor, se torna uma paixão, um amor muito grande. E quando você ama o pecado, você fica preso ao pecado. Por isso, o homem só pode ter vitória sobre o pecado se pelo Espírito da graça de Deus ele tiver repulsa ao pecado. Ele odiar o pecado. Ele detestar sua natureza pecaminosa. Para ter vitória sobre o pecado, é necessário o perdão de pecados e a libertação do pecado. Estou correto, irmãos? O que é necessário para ter vitória sobre o pecado, irmãos? O perdão e a libertação dos pecados. Aquele que tem consciência do pecado, se arrepende do pecado, passa a ter repulsa dos seus pecados. Ele procura em Cristo o perdão de seus pecados. Ele procura no Pai Celeste o perdão de todos os seus pecados, porque ele terá sobre si grande sentimento de culpa. Sua consciência será acusada. Profunda tristeza tomará o seu coração quando a pessoa está em processo de conversão. E mediante o arrependimento e ao colocar a sua fé em Jesus Cristo, o que ela obtém? O perdão dos seus pecados e a libertação do pecado. Vocês lembram do texto de Atos? Qual foi o capítulo de Atos que nós lemos anteriormente? Atos, capítulo 3. Veja novamente o texto. Atos 3. No versículo 26 de Atos capítulo 3, lembre bem, a primeira citação de Atos 3 foi Atos 3,19. Agora estamos lendo Atos 3,26. O texto da Escritura diz assim: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar. Qual é a bênção, irmãos? Essa bênção aqui será essas igrejas evangélicas que estão pregando hoje? Ou será só a bênção da saúde, a bênção do milagre, a bênção do dinheiro, as bênçãos mundanas? Olha o que o texto diz. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, quem é o servo? Jesus, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Enviou primeiramente a vós outros, ou seja, ao povo de Israel ali, para vos abençoar. O que ele quer dizer? Em que sentido abençoar? Ele diz no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Aleluia. Jesus veio para perdoar pecadores, purificar pecadores e os libertar dos seus pecados e do juízo, da ira de Deus, da condenação do pecado, irmãos. Ainda aqui, amados, ainda em Atos. Atos capítulo 2, versículo 38. Quando Pedro está terminando ali, termina o sermão, no qual ele estava evangelizando o seu povo. Então ele diz ao povo o que eles deveriam fazer, e o povo questiona. Diz o texto no versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhe, ou seja, quebrantaram o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Essa era a pergunta dele. E agora, o que faremos? Nós ouvimos vocês pregarem o evangelho, e nós o que faremos? No versículo 38 ele diz, eles respondem, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Olha aí, ninguém é do reino de Deus sem arrependimento do pecado.
Arrependei-vos, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou seja, confessem Cristo, reconheçam Cristo como Senhor e Salvador, se batizem, façam confissão de seus pecados. Nós já explicamos a questão do batismo aqui uns dias atrás. Aqui ele está falando do batismo por causa do ato de confissão de Cristo. Ele diz, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E vocês estarão recebendo o Espírito de Deus sobre vocês, como habitação permanente. Vocês serão um templo, habitação permanente do Espírito Santo. Veja que mediante o arrependimento, mediante a confissão de Cristo, que nós fazemos verbalmente e também podemos fazer mediante o batismo, fazemos também mediante o batismo. Ele diz que nós recebemos o quê? Remissão dos nossos pecados. Em 1 João, capítulo 2. Versículo 1 e o 2, ele diz, 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, o texto das Escrituras nos diz. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Ou seja, para que vocês não vivam no hábito de pecado, de viver transgredindo os mandamentos de Deus, porque assim deve ser a vida de um cristão. Ainda somos pecadores. Haverá momento que iremos falhar. Nós reconhecemos isso, a própria Escritura nos mostra isso. Mas, no entanto, nós não podemos viver, ter a alegria no pecado e ter o hábito pacífico de viver no pecado, no hábito pecaminoso. Se eu tenho consciência de que algo que eu vivo fazendo está errado, então eu tenho que abandonar, me arrepender de deixar aquilo. Viver em Cristo. Ele diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, ou seja, por todos aqueles que haveriam de crer em Jesus em todas as gerações. 1 João 3, verso 5. O 4, vamos ler o 3 ao 5, que diz, 1 João 3, o 3 ao 5, e assim mesmo se purifica, se limpa do pecado, todo o que nele tem esta esperança, ou seja, de se tornar como ele é, como Cristo é, puro como ele, na vida eterna. Ele diz, assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele quem? Jesus, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. João Batista, quando se encontrou, quando viu Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho de João, no capítulo 8, quando Jesus disse assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que os religiosos disseram para ele? Nós não somos escravos de ninguém, somos filhos de Abraão. Qual é a resposta de Jesus para essa argumentação? Todo aquele que vive na prática do pecado é o quê? É escravo do pecado. E quem é escravo do pecado precisa ser libertado. Precisa se tornar uma nova pessoa. Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Ninguém vai entrar no reino do céu se não tiver vitória sobre o pecado. Primeiro recebendo consciência e confissão de pecado. Arrependimento. Repulsa ao pecado. Ninguém terá vitória sobre o pecado e não entrará no reino de Deus se não receber o perdão e a libertação dos seus pecados. O perdão é mediante a confissão de Jesus.
Quando nós nos arrependemos e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e cremos no seu sacrifício, na sua obra redentora. Quando acreditamos que ele nos substituiu na cruz, que o seu sacrifício foi eficaz e que o corpo de Jesus, no corpo de Jesus foi punido os nossos pecados. Quando nós cremos nesse sacrifício e nos arrependemos do pecado, nós recebemos o perdão de Deus. Há uma profecia nas Escrituras que dizem que ainda que os nossos pecados, que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eu os tornarei mais altos que a neve. As Escrituras dizem, como nós citamos anteriormente, que aquele que de fato se arrepende, que confessa o seu pecado, ele diz que Deus o perdoa e purifica o pecado. A libertação do pecado, o que é? A libertação do pecado é Cristo habitar em nós com o seu Santo Espírito e produzir uma mudança de vida. A lei de Deus é implantada no coração do homem, ele se torna obediente, submisso à lei de Deus. E mesmo ainda sendo um pecador, ele demonstra sinais da sua libertação do pecado. Por quê? Primeiro, ele não estará mais sujeito ao pecado. Ele não será uma pessoa que conscientemente ele permanecerá sujeito ao pecado. Tipo assim, olha, eu peco porque eu quero, eu acho bom, eu gosto, eu quero ficar aqui. A pessoa, ela não será subjugada pelo pecado, ela será um rebelde contra o pecado. Eu digo que é uma das únicas rebeldias que uma pessoa tem que ter na vida, é rebeldia contra o pecado. Ela será um rebelde contra o pecado, isso é sinal da libertação. Olha, eu não aceito mais viver do pecado na minha vida, não aceito mais. Ainda sou pecador, mas eu vou passar a minha vida amando Jesus e lutando contra o pecado, eu não aceito viver em prática nenhuma do pecado na minha vida. A pessoa não viverá debaixo do jugo e submissão ao pecado. Segundo, ela não terá mais prazer no pecado. O pecado será motivo da sua tristeza. Isso é sinal da libertação do pecado. E terceiro, ela não viverá mais presa a hábitos viciosos, pecaminosos. Ela ainda será um pecador, não nego isso. Está nas Escrituras. Mas ela não viverá presa a hábitos pecaminosos e conformado com aquilo. Então, isso é a evidência de uma pessoa liberta do pecado. A sua alegria será o quê, irmãos? A sua alegria será obedecer o Evangelho. A sua alegria, a alegria de alguém liberto do pecado, que teve vitória sobre o pecado, é a alegria de Cristo, é a alegria da salvação que Jesus dá, é a alegria de lutar contra o pecado, é a alegria de permanecer em santidade, em obediência às palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que venha o seu reino sobre todos nós. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós sabemos que ninguém pode herdar o reino de Deus se viver dominado pelo pecado, submisso ao pecado, tendo prazer no pecado e permanecer preso aos vícios pecaminosos em sua vida, não lutando contra eles, não tendo consciência deles. Como eu já ouvi de uma pessoa presa a um vício, dizendo: eu não vou deixar esse vício, só vou deixar no dia que meus olhos fecharem com a morte. E foi isso que aconteceu com aquela pessoa. Ó Deus, ninguém entrará no reino do céu se ele não for perdoado, através do sangue de Cristo, através da confissão de Jesus como seu Senhor e Salvador. Ninguém entrará no reino do céu se não tiver vitória sobre o pecado, Senhor. Ao crer no sacrifício de Jesus, no perdão que Cristo concede, na remissão de pecados, no perdão de pecados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, ó Deus, completa a tua obra em todos os eleitos do Senhor nesse lugar, confirmando a salvação de cada um, Senhor. Aviva a tua obra, edifica os nossos corações com a tua presença. Aviva-nos para que vivamos de fato como pessoas libertas do pecado. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus.